mistério do além continua a desafiar todo o ser vivente que percorre a sua peregrinação terrena, já que ele é o fim inelutável da sua caminhada. E, portanto, naturalmente, ao longo dos séculos, muitos seres procuraram a verdade do que poderia acontecer e ser-se no além. Daí nasceram contos, fantasias e, volta e meia, algum relato mais fidedigno do que poderá ser essa vida post-mortem e como devemos preparar-nos para ela, ou ainda como poderemos saber mais dela. Um dos mestres que escreveu um livro precisamente denominado O Livro do Além foi o pintor alemão Bo In Ra, escrevendo nos anos 20 do século XX. Deixou-nos nesse livro um certo legado valioso que vamos tentar resumir brevemente. Já que o que ele nos diz é prático, nomeadamente quando nos avisa que se queremos reconhecer o que é oferecido neste livro, há que desfazer-nos de todos os preconceitos e tendermos, orientarmos de vez em quando a nossa escuta interior para as profundezas íntimas do nosso ser, pois, por pouco que queiras estar atento, é dessa profundidade, desse nível mais profundo, que virá a resposta às questões que as palavras deste livro te vão deixar abertas ou em aberto para que tu aprendas a responder tu próprio. Fim de citação. E esta pequena amostra do seu ensinamento é verdadeiramente válida para todos os aspectos. Nós devemos ouvir dentro de nós, devemos interrogar dentro de nós, pôr as perguntas e deixar que venham as imagens ou as intuições ou as ações que na nossa tradição cultural e espiritual portuguesa era também dito sonhar com Deus no travesseiro ou receber a resposta ao dormir, ou ainda medita que Deus te ajuda. Ora, este ensinamento não implica que nesta busca interior uma pessoa abandone as suas formas religiosas, pois se elas lhe são úteis e respondem a necessidades íntimas e vivas, elas devem continuar a ser mantidas e até ajudam e ganham o aprofundar interior. O segundo capítulo, intitulado A Arte de Morrer, mais longo, e que nos faz lembrar também a obra de Erasmo de Roterdão, no século XVI, Preparatio ad Mortem, repetindo um título e um tema que corria nos meios humanistas e religiosos, neste sentido de despertarmos mais a nossa consciência espiritual, potencialmente imortal, em vida, para que no além
no post-mortem não tenhamos que nos arrastar ou sofrer demasiado. A arte de morrer apela a que haja um sentido artístico, um sentido afetivo e amoroso nesta prática, pois de facto nós vamos tentar aprender a orientar a barca, não uma barca de loucos, mas a barca que leva os seres simples e puros, ou então os cavaleiros da ordem espiritual de Portugal de então, da ordem de Cristo, na peça de Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno. O morrer é de facto apenas renunciarmos ao corpo terrestre e aos seus órgãos sensoriais. Contudo, nós continuamos e já podemos ter uma ideia dessa continuação no modo como sonhamos. Também eles produzidos sem os órgãos sensoriais, ainda que sejam muitas vezes produzidos pela nossa imaginação criadora a partir das várias percepções e excitações físicas e psíquicas que foram vividas. Enquanto que no mundo espiritual a que nós estamos a tentar aproximar-nos, aí o próprio mundo dos sonhos já foi ultrapassado e o que se pretende é estar desperto no mundo espiritual. Assim, o mundo espiritual vai nos tornar conscientes de que há não só as causas físicas que são percepcionadas, mas que há também as causas psíquicas, as forças psíquicas e espirituais que estão por trás dos acontecimentos. E quando morremos, nós somos convidados ao atravessar a margem de não ficarmos presos ao rio, mas avançarmos na ligação aos mestres, ao amor, a Deus. Para chegarmos a este estado de podermos, do outro lado, rapidamente, nós desprendermos das margens e das memórias, é importante também, já em vida, nós conseguirmos, a todo momento, volta e meia, fazermos de conta que morremos ou que estamos preparados para morrer. Se estivermos preparados, então, a nossa aproximação ao outro lado será serena e terá efeitos positivos no enverdar do nosso caminho ascensional do outro lado. Passagem para outra margem e caminho ascensional que não torna os seres distantes dos seres amados. Pelo contrário, isso está muito presente na tradição espiritual portuguesa. Existe a companhia mística, o corpo místico. E este é um psicomorfismo, ou seja, uma forma psíquica, uma egrégora psíquica válida e que funciona ainda que, certamente, nos últimos séculos, uma diminuição da crença e da sensibilidade ao mundo espiritual tenha feito diminuir em muita gente a consciência e a percepção de que os seres que morreram, os seus queridos, continuam ligados a eles pelos seus níveis mais íntimos e pelo seu coração. Sabermos, pois,
avançar de uma forma que o mundo da realidade espiritual e eterna se torne mais perceptível a nós, no nosso organismo espiritual, é fundamental. E, portanto, sabemos que as pessoas que não acreditam na vida depois da morte estão a criar problemas e dificuldades para o além, porque não têm um corpo espiritual, um organismo espiritual apto a vivenciar pelo menos um mínimo a existência de ser, de forças e de causas espirituais e divinas. Há, de facto, com a morte, uma passagem de uma visão física sensorial para uma visão psicoespiritual. Mas este órgão de percepção, denominado terceiro olho, o olho que fada bem ou do mal olhar na nossa tradição espiritual portuguesa, passa a funcionar nos casos das pessoas que fizeram algum trabalho e que têm esses órgãos, pelas suas meditações, pela sua vida ética e justa, um desenvolvimento maior do seu corpo espiritual. Certamente que nos primeiros tempos da morte há uma ligação mais etérica e fluídica e subtil com o plano terrestre, que vai diminuindo e faz com que, aos poucos, o ser desperte completamente para um estado de não ligação ao seu corpo e ao ambiente do seu corpo, mas para o mundo psicoespiritual a que está ligado, certamente com uma maior ou menor percepção devido ao desenvolvimento ou não do seu terceiro olho, nascido das suas práticas de interiorização e de busca do espírito dentro de si e da divindade. Aos poucos, as pessoas normalmente tornam conscientes de que há os ajudantes, os guias, seja antepassados, seja mestres ou anjos, que vão ajudá-lo a avançar nos planos espirituais e não ficarem fechados, muitas vezes, nas suas imagens limitadoras, herdadas de formas simples ou infantis da religião. De modo a que as pessoas não percam que estão ligadas ou interpenetradas com o mundo puro do Espírito e da divindade. Esse é o que é importante de fazermos. E por isso mesmo, quando nós, na leitura, na escrita, na poesia, na pintura, imaginamos esses mundos espirituais, essas ligações com a divindade, nós estamos já a poder experimentar em sentimentos, em estados conscienciais, o que vamos encontrar no além. Na nossa tradição espiritual portuguesa, um dos mestres de tal capacidade foi o famoso Almano Sadino, o Bocage, que entre 1765 e 1805, 40 anos de vida, se manifestou como um gênio inato de poesia e de sensibilidade e de capacidade de aprendizagem de línguas e de memória, e que
sacrificou nas áreas do amor e da poesia todos esses seus lotes, abrindo, porém, frequentemente, não como pensamos, apenas em poesias satíricas ou eróticas ou meramente idílicas e circunstanciais, mas em vários sonetos e odes onde a sua abertura e aspiração ao mundo espiritual e divino se manifesta como Vata, como me dirá na tradição indiana, um rishi, um kavi, um poeta vidente, um kavi rishi. Como eu ainda conheci, quando estive na Índia, o Kavi Yoga Shuddhananda Bharati de Madras e muitos outros, já que os Vedas nasceram dessas visões dos rishis, visões dos mundos subtis, dos seres e entidades por trás da natureza e que povoam tanto a poesia de bocais, nomeadamente com as tágides, as nereidas, os favónios, os diversos ventos, os espíritos da natureza, as figuras angélicas, as personificações de virtudes, os números ou deuses, tudo isso são sinais, por vezes, até das capacidades espirituais ou do contacto com os mestres e que são as formas principais de abertura e de visão do mundo espiritual e que em bocais são então retratadas com adjetivos e com verbos de grande beleza, intensificando em nós, viventes do século XXI, cada vez mais reduzido à linguagem das televisões e dos telemóveis, ou quanto muito de artigos jornalísticos, poucos dedicando ainda ao amor e leitura dos livros, books lovers, como se diria, e que tem, de facto, um nicho reduzido, mas ainda assim fiel, dos seus escultores, e que, em Bocage, em Jorge Ferreira Vasconcelos, em Camões, em Antero de Cantal, em Fernando Pessoa, ou mesmo neste autor Buenra, encontram fontes de conhecimento valiosas para aprenderem a, já em vida terrena, ligarem-se aos mundos espirituais, pois é o que foi dito e ficou nos Evangelhos a Pedro, que significa também a pedra ou a força firme. O que ligares na terra será ou estará ligado no céu. Aquilo a que te ligares e te afirmares será isso mesmo que subsistirá no além em parte. E assim introduzimos este som vindo do Japão e da tradição shintoísta muito valiosa e que merece um aprofundamento da parte dos portugueses, pois tendo levado o cristianismo lá, os seus valores e os seus defeitos, pouco retirou a sabedoria, o amor à natureza, o amor às árvores, a utilização maior da mulher como sacerdotisa ao xamã, a receptividade ao sopro do espírito, já que Kami é essa base da religião shintoísta e é um conceito, é uma palavra que abrange tudo o que é luminoso ou poderoso, ou que liga ao céu e à terra, ou que é um espírito e que se encontra mesmo na natureza dita inanimada e que leva os nossos amigos japoneses a rodearem as árvores mais antigas e mais fortes de grandes cordas que são formas de sacralização, chinelo, sacralização desses seres da natureza, seja como kamis, seja como habitados por kamis, por espíritos. Uma pena
quando vemos aqui em Portugal esta maluquice de uma má política florestal, uma má gestão florestal e cada vez mais o pinheiro e o eucalipto a dominarem, enquanto que as árvores centenárias muitas vezes são abatidas ou são podadas miseravelmente. Uma falta de respeito muito grande. Tanto mais que a árvore é um símbolo do eixo do mundo da árvore cósmica e que existe nos planos espirituais e que existe dentro de nós como coluna vertebral pela qual circula a energia ascensional e descensional e onde se encontram os nossos centros de força e que são órgãos de percepção, dos quais já falámos, o do olho espiritual, o terceiro olho, e certamente o do coração, importantíssimo, tão desenvolvido na nossa tradição espiritual portuguesa, nomeadamente em Bocage, em Camões, em Leonardo de Coimbra e em tantos poetas e tantos seres simples e naturais, mas nos quais o coração estava vivo e que foram de alguma forma fiéis do amor, tal como Dante foi e como ao longo dos séculos circulou essa corrente, essa companhia mística, esse corpo místico de seres mais dedicados ao amor, amor entre seres, amor à amada, amor ao amado, amor familiar, amor pátrio, amor grupal, amor da natureza, amor do espírito, amor dos mestres, amor dos anjos, amor da divindade, amor da ordem, da beleza, da criatividade. E então teríamos que conceder, concordar que o amor é a base de tudo e que a nossa capacidade de amor é importantíssima. E mesmo para o além, um ser que na Terra amou e serviu e teve compaixão e ajudou e dialogou bastante, está mais vivo daquele que, pelo contrário, andou a explorar monetariamente ou em termos de armamentos, ou em termos de guerras ou de imperialismos, como vemos tantos dirigentes políticos que têm ensombrado o mundo e causado toda esta crise pavorosa que há decénios tem vindo a dizimar milhões e milhões de seres e a tornar traumatizados bilhões de seres. Haja, portanto, maior consciência da responsabilidade espiritual e que esses seres vão ter que passar por mundos de desespero e de remorso, certamente. E que, acima deles, está o mundo do amor, o amor mais forte, que é a força mais forte e que age vencendo as energias negativas e que é, de facto, a grande energia pela qual nós podemos evoluir mais, pois o amor dirige-se a tudo o que é vivo e corresponde a uma aspiração do coração mais profundo. Só quem chega a estes níveis é que começa verdadeiramente a sentir o tal amor incondicional, que se fala muito em grupos da nova era sem grande realização, muitas vezes dependente de ambientes em que são os gurus que vertiginosamente e sutilmente criam uma vibração de amor artificial e que torna as pessoas dependentes, encerrando-os em egréduas limitadoras e nas quais o amor é mais um sentimento do que uma verdadeira força espiritual de verdade e de luz capaz de assumir as suas responsabilidades na cooperação luminosa para que o mundo seja mais puro, mais harmonioso, mais feliz.
Quem faz este trabalho prepara-se então para a vida depois da morte e ao mesmo tempo amar a Deus. Este amor que não é só amar a divindade nas suas profundezas ou nas suas alturas, mas é amar a terra e amar tudo o que vive e existe nela, mesmo às vezes implicando sacrifícios. Significa, portanto, também amar-nos a nós próprios no sentido mais elevado, de sabermos atravessarmos as várias dificuldades e cargas, mas caminharmos sempre para nós mesmos, enquanto espíritos e unidos a Deus, que é o objetivo principal da vida. É certo que há muita gente que tenta saber do além em sessões de espiritismo, mas há que avisar que muitas vezes, numa porcentagem muito grande, são entidades invisíveis, falsas, não correspondem às entidades que aparentam falar ou dizer falar e alimentam-se das energias das próprias pessoas que lá estão e muitas vezes o que os médiuns leem é o nosso corpo espiritual ou os pensamentos sentidos por nós e que estão na nossa aura. Há que, portanto, muitas vezes saber sairmos desses grupos que fecham-nos em vez de despertarem o nosso ser espiritual a partir do seu interior, do ser em si, no qual nós devemos percepcionar os mundos espirituais e dialogar com os seres espirituais e não estarmos dependentes de entidades externas a nós, com todas essas dúvidas que podem subsistir. Entre os ensinamentos que Boindra nos fala ainda, e seria o segundo capítulo do Templo da Eternidade, está essa afirmação da existência de um mundo espiritual e de um templo espiritual nos planos elevados e que nós temos que tentar compreender e depois ver interiormente esse templo espiritual, feito com substância espiritual e que nós devemos conseguir receber as bênçãos e as energias. Tal é desenvolvido pelo terceiro olho, pelos sentidos espirituais e a tal templo da eternidade é denominado ainda como Himavat, o nome dado à montanha sagrada dos Himalaias, onde a energia mais divina é considerada entrar na Terra. Possamos nós, pois, vibrar mais com estes níveis espirituais, com os mestres e com o templo